meus queridos alunos do sétimo ano. Eu estou aqui agora para passar um pouquinho mais do conteúdo de geografia. Nós iremos dar continuidade, ainda falando sobre a formação do povo brasileiro. Primeiramente, eu queria dizer que o povo brasileiro ele é caracterizado por uma miscigenação, ou seja, uma mistura de grupos étnicos. Há uma diversidade étnica muito grande na população brasileira, porque ele é um resultado de uma mistura de várias etnias ao longo da sua história, que é mais de 500 anos, né? Os principais grupos formadores da nossa etnia brasileira, nós podemos destacar o indígena, que era um nativo da terra, né? Posteriormente, em 22 de abril de 1500, nós temos os portugueses, quando vieram no período do descobrimento do Brasil, fato histórico, né? E posteriormente veio os negros, né, para trabalhar como escravos nas culturas, no cultivo da cana-de-açúcar, né? E outros serviços também dos nobres brancos daquela época. Então, a partir dessa mistura desses primeiros povos, nós podemos dizer que houve um composto entre o branco, o negro e o indígena, formando assim o povo pardo, o caboclo, o cafuso, né, que são as características do nosso povo brasileiro, né, da etnia brasileira. De modo geral, esses grupos são identificados em toda a população do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre os brancos. Eles estão localizados principalmente na parte mais sul do Brasil, né? Principalmente na região sul, que cerca de 83% das pessoas que moram lá se declaram brancos. E o sudeste vem em segundo lugar com 64%. Então, os principais povos brancos que vieram para o Brasil, nós podemos destacar, além dos portugueses, os italianos, alemães, os eslavos, espanhóis, holandeses, né, e outros povos europeus, mas em menor quantidade. Mas esses foram os principais. Já o negro afrodescendente, tem a sua origem de escravos desde o início do século XVI até o século XIX, que não foi uma migração voluntária. Pelo contrário, eles vieram como escravos para trabalhar no Brasil, né? Então, cerca de 4 milhões de africanos vieram para cá de maneira forçada. Esse grupo étnico concentra principalmente hoje na região Nordeste e Sudeste, né? As principais regiões onde tem negros no Brasil, né, é na região Sudeste e também na Nordeste. Hoje é um povo, vamos dizer assim, que sofre muito pela sua questão de origem, né? Aqui vindo já de um continente muito sofrido e vem para o Brasil trabalhar como escravo. Por isso que a maioria das pessoas pobres são negros também, tá? É uma consequência também da escravidão. Então, hoje nós temos muitas pessoas negras, a maioria das pessoas que são pobres são negras, né, por conta disso também, infelizmente. E o indígena, que é o povo nativo da terra, o indígena é o que vive do ambiente natural, o indígena vive da caça, da pesca, né, os primeiros indígenas, né, a sua maioria. Hoje ainda existem algumas tribos que permanecem com a sua forma primitiva ainda, mas na época, vamos caracterizar assim, o indígena ele vivia do que a terra lhe oferecia, né? E não tinha demarcações de terras, eles viviam na própria natureza, era a sua casa em plano aberto, vamos dizer assim, nada fechado, assim como o homem europeu trouxe isso, né? Essa ideia da demarcação das terras. Isso do indígena não existe, esse conceito não existe. E onde eles estão mais concentrados hoje, os indígenas? Eles estão mais concentrados na região norte e também centro-oeste, né? Então, esses são os três principais grupos étnicos do Brasil e é onde as suas localizações geográficas hoje existem, né? Então, o Brasil ele tem, por mais que melhorado muito nessa questão do preconceito, ainda existe muito, principalmente dos brancos para com as classes que eles se consideram inferiores, que são os indígenas e também os negros, né? Tem diminuído, mas ainda vê
manifestação ainda de superioridade do branco com o negro e também o indígena por conta de se acharem ser superior, uma raça superior. E não existe raças, como eu falei até nas aulas anteriores. O que existe é etnia brasileira. A nossa população, ela tem uma etnia diversificada, formada por uma miscigenação dessas etnias, certo? Então essas foram algumas dicas também desse conteúdo complementar. Peguem atividades extras na coordenação da escola. Fique com Deus e até a próxima.